Meus caros alunos, estamos a abrir o nosso 5º módulo com a temática nesse período sobre mecanismos de defesa. Nós já o fizemos em um primeiro momento, num dos primeiros módulos, quando nós apresentamos a vocês uma visão geral dos temas que seriam abordados. Durante esse período, nós temos a oferecer a vocês um pacote de mais ou menos 15 horas de trabalho, 15 horas de videoaulas, para que a gente possa conhecer melhor os mecanismos. Fazem parte da nossa vida no dia a dia e nós precisamos conhecer e aprofundar. Então, esta é a proposta. Para esse 5º módulo, farei algumas diferenças em relação à metodologia do trabalho. Trarei algumas inovações, cortarei alguns instrumentos didático-pedagógicos para que a gente não se canse da abordagem e dos estudos. Então, bem-vindos ao módulo Mecanismos de Defesa. Vamos, então, apresentar os nossos blocos. Já apresentamos a vocês essa peça, um bonde chamado Desejo. Seria interessante, oportuno, quem puder buscar uma síntese, buscar uma resenha, buscar uma melhor compreensão, porque essa obra de Tennessee Williams, 1947, nos contextualiza dentro da dinâmica dos mecanismos de defesa. Trata-se de uma peça teatral interessante, muito rica. Personagens principais: Blanche de Bois, que representa a fuga da realidade e a negação da realidade. Stanley Kowalski, vocês vão conhecer. Stella Kowalski, e aí nós temos a trama. Trata-se de um texto que trabalha realidade e ilusão. A tensão entre o que é real e o que é imaginário. Faz parte da peça central. Serão abordados desejo e repressão, conflitos familiares e, consideração final, um bonde chamado Desejo oferece uma profunda visão sobre a condição humana por meio dos seus personagens complexos. Aqui fica uma proposta. Aqueles que tiverem tempo e oportunidade para se aproximar desta obra, dessa literatura, desse texto, vale a pena. Esse texto é uma literatura que nos coloca dentro do contexto de mecanismos de defesa. Vamos à mensagem de hoje. Hoje, apenas uma observação. Precisamos aprender a ouvir o nosso corpo. Desejar um bom dia é desejar tenha boas vibrações, boas frequências, boas emoções, positividade sempre. Ao longo do dia, construiremos, a partir da nossa mente, relações saudáveis que alimentarão a nossa caminhada. À noite, antes de deitar, desconstruir os possíveis sentimentos negativos que o dia nos trouxer. É uma boa dica, um bom exercício, uma forma de distanciar possíveis depressões, decepções. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Dando continuidade, então a ideia nossa é sempre abrir com
o tema do dia, o tema da aula, em seguida uma mensagem para refletir a nossa prática diária e na sequência vamos aos blocos temáticos. Então hoje, por se tratar de abrir o 5º módulo, vou me concentrar numa visão abrangente para que nós tenhamos uma visão do conjunto desse bloco, mecanismos de defesa. Isso vai nos ajudar muito em nossa aprendizagem. Fiz 2 blocos, visão geral, uma espécie de cronograma das aulas. Então, Cronos aulas 1, Cronos aulas 2, na sequência. Aqui vocês têm o que nós vamos abordar em termos de mecanismos. Cada número é uma aula, então teremos uma aula sobre mecanismos de defesa e depois os mecanismos separados. Vamos abordar repressão, a própria palavra já nos diz, mecanismo de repressão, negação, projeção, racionalização, deslocamento, formação reativa, regulação aléxica, sublimação, fantasias, formação do ego, identificação, introjeção, anulação, ascetismo, isolamento. Esse é o nosso cardápio. Por aqui nós vamos caminhar. Uma visão abrangente, importante, para que a gente possa se situar. Então, cada número, cada aula. Temos aqui uma proposta de 16 aulas temáticas. Aqui, apenas uma introdução aos mecanismos de defesa. Então, eu acredito que tenha pego tema por tema para uma provocação. Então, veja o seguinte, quanto à repressão, a repressão é um ato de manter pensamentos, memórias ou sentimentos fora da consciência. Então, eles são colocados no inconsciente. É a tese freudiana. A repressão, o recalque, se forma em cima desse mecanismo de repressão. Na sequência, um exemplo que possa ilustrar uma pessoa que sofre um trauma na infância, ainda que não se lembre, mesmo assim seus comportamentos são influenciados por esse trauma. Por isso que dei um grande valor, e a psicanálise valoriza muito a análise pessoal, a autoanálise. Aquela experiência que eu disse a vocês, de 0 a 6 a 7 anos, que precisa ser ressignificada, resgatada. E logo em seguida, abrindo o tema da repressão, a peça que nós abrimos hoje, a produção cultural, um bonde chamado Desejo, onde personagens reprimem memórias e desejos, refletindo as consequências dessa repressão. É uma excelente abordagem, uma excelente performance da literatura para mostrar o lugar da repressão. Um bonde chamado Desejo. Perfeito? Aqui então, rapidamente, uma ideia sobre repressão, que será a respeito da primeira aula. Numa segunda aula, abordaremos negação, que envolve a recusa em aceitar a realidade de uma situação dolorosa. A morte, um acidente, uma separação, uma briga, uma rescisão no trabalho, um desencontro muito forte do ponto de vista da nossa emoção. Um exemplo, negação, uma pessoa que recebe um diagnóstico grave de saúde pode inicialmente recusar-se a acreditar na notícia.
Aqui eu vou observar a vocês. Vocês observem que eu fiz uma chamada aqui em azul para as peças que poderão ser exploradas ao longo das nossas aulas. Eu fiz a chamada, evidentemente por uma questão de cuidado de direitos autorais, não entrei no mérito das imagens, mas vocês poderão procurar pela fonte, vocês poderão buscar o material. Evidentemente o material tem a sua autoria e deve ser garantido a ele o respeito autoral. Portanto, a semelhança de indicações de livros, com relação à mídia, estarei fazendo apenas a chamada. E vocês trabalhem esse material buscando no Google, na internet. Então aqui estávamos a falar da negação, o exemplo, diante de uma notícia triste, a pessoa se recusa a acreditar. Morreu fulano de tal. Hoje mesmo faleceu um professor meu com 96 anos. Me conheceu guri, na infância. Essas experiências de notícias, de partidas, de morte, de falecimento são significativas. Quanto maior a proximidade afetiva, maior o sofrimento. E podemos experimentar essa experiência. Não é possível. No caso dele, já com 96 anos, 94, 96 anos, uma boa idade. Negação, recusa em aceitar a realidade de uma situação triste e dolorosa. Teremos uma aula sobre isso. Eu diria assim, cada peça que se apresenta em cada um dos temas das aulas, é evidente que precisa de tempo. Um mergulho, uma procura no Google, no Netflix é interessante para um aprofundamento e para entender o espírito do mecanismo de defesa apresentado. Aqui no caso nós temos o filme A Vida é Bela, de Roberto Benigni. Perfeito? Deixa eu ver se consigo abrir a primeira aqui. Provavelmente abre sim. Um bonde chamado Desejo, aqui provavelmente se trata de uma resenha. Passo para vocês uma ideia da obra. Perfeito? Vamos voltar lá, respeitando a autoria, onde nós estávamos. Uau! Não podemos nos perder aqui, vamos achar o material. Pessoal, dando continuidade então, estávamos aqui, por acá, mostrando as produções culturais em cada uma das aulas. Então, um bonde chamado Desejo. Temos depois A Vida é Bela, de Roberto Benigni, respeito do mecanismo de negação. Passando para a projeção, nós temos, que entendemos por projeção, ato de atribuir aos próprios pensamentos, sentimentos, impulsos, que a gente não aceita a outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa ciumenta acusa o seu parceiro de infidelidade, sem evidências. Produção cultural que ilustra bem essa questão, Otelo de Shakespeare, onde o ciúme e a projeção levam ao trágico desfecho dos personagens. Perfeito? Então, em cada mecanismo de defesa, o conceito e a indicação de uma obra, a partir de um exemplo, para que a gente possa dominar o conceito, a compreensão. Provavelmente pode abrir, mas eu estou receoso de abrir e perder o material. Então vamos em frente. Racionalização envolve justificar comportamentos, sentimentos lógicos, evitando as verdadeiras razões por trás das ações. A razão impera. Exemplo, uma pessoa não consegue um emprego e diz que, na verdade, não tem interesse, não gostaria daquele trabalho. O que pode ilustrar isso no filme
Ilustração se encontra no filme Clube da Luta. Os personagens criam justificativas racionais para ações violentas e destrutivas. Então já vimos, para recordar, repressão, negação, projeção, todos os três primeiros. Repressão, o nome já diz mais ou menos da natureza: reprimido, repressão, negação, negar, projetar nos outros. E aqui nós temos racionalização, fazer uso da razão. O outro conceito, deslocamento. Quando os sentimentos são transferidos de um objeto ou pessoa para outro, menos ameaçador. Você usa a imagem do gerente que pega no seu pé, do chefe, do patrão, e depois você que vai descarregar isso numa pessoa mais simples. Aquele que vai te servir um pão na padaria, aquele que vai lhe trazer o carro para retorno para casa, e aí você descarrega aquela energia acumulada. Então isso se chama deslocamento, quando os desejos de ira, de violência são segurados, dada a hierarquia, e de repente uma vítima. Por exemplo, aqui um funcionário frustrado com o chefe chega em casa e desconta na família. Uma produção cultural que ilustra bem isso na série Breaking Bad. Walter White, vale a pena, desloca a sua frustração e medo em ações cada vez mais extremas. Está bem ilustrado. Formação reativa, até a palavra não ajuda, mas trata-se de uma reação acumulada. Você vai acumulando. Ocorre quando o indivíduo expressa o oposto de seus impulsos ou sentimentos inaceitáveis. Um efeito contrário. Por exemplo, do sentimento hostil a um tratamento amigável. Muito comum. Romance que pode trazer essa ideia, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Stevenson, vale a pena. Aqui, talvez uma palavrinha estranha, regulação alexitímica. Aqui é a questão, a regulação alexitímica envolve dificuldade em identificar e expressar emoções, levando a resposta mais ao cognitivo do que ao emocional. Conheço diversas pessoas que se colocam dentro dessa regulação alexitímica. Vocês encontram no dia a dia, na sociedade. Um exemplo, uma pessoa que não consegue expressar tristeza pode se focar em tarefas práticas após a perda de alguém significativo. Uma obra que traduz isso, o filme Hair. Interação entre emoção e tecnologia. Interessante, vocês vão observar, não acredito que sejam casos isolados de alexitimia. Sublimação nós conhecemos, impulsos inaceitáveis transformados em comportamentos, em ações socialmente aceitas. Aqui nós temos um exemplo: o indivíduo com impulsos agressivos pode se tornar um atleta de esporte de contato, artes marciais, corrida, maratonas. Aqui nós temos como referência a arte de Vincent van Gogh, que experimentou lutas internas e emoções, transferiu tudo aquilo para suas criações. Sublimação. Fantasias, criações imaginárias, para fugir da realidade e buscar desejos inalcançáveis. Exemplo: sonhar acordado com um estilo de vida clamoroso para fugir do dia a dia. Já apresentamos o filme A Origem. Os personagens criam
e vive em mundos da fantasia. Muito interessante, muito comum. Formação do ego, outro mecanismo. A formação do ego envolve o desenvolvimento de estratégias para lidar com as demandas, as pressões do id e as pressões do superego. Buscando o princípio do prazer, o id, e o ego, o superego, buscando o princípio da realidade em normas e códigos de conduta. Exemplo, uma criança que aprende a controlar impulsos agressivos para ser aceita socialmente. Em termos de educação infantil, creche, aquelas crianças que têm o hábito de morder a outra. Temos que administrar, controlar, ensinar, transformar aquela agressividade em algo produtivo. Produção cultural, o livro O Senhor das Moscas, de William Golding, trabalha a formação do ego e ambiente, em um ambiente sem regras. Interessante também. Veja o seguinte, gente, não se percam com o volume das informações. É preciso dar a elas sempre uma cadência, dar a elas um ritmo. Então, como eu estou apresentando o bloco de 16 aulas, é evidente que a cada aula apresentada, vocês vão atingindo as metas. A cada aula dada, você procura atender os pedidos dentro sempre do possível e do tempo de vocês. Então, aqui, avançando para identificação, outro mecanismo. O indivíduo assimila atributos, crenças e comportamentos de uma outra pessoa, de um outro grupo, de um ídolo no esporte, um ídolo no futebol, um ídolo na música, um ídolo na pintura, um ídolo no mundo digital. E quantos que a gente não se dá conta desse conceito de identificação, até pela questão como nós chamamos, quando as pessoas trabalham o próprio corpo como um livro. Não é isso? Escritas, desenhos. E o corpo vira uma obra de arte. Interessante. As famosas tatuagens. Vamos para frente, identificação. Um exemplo, uma criança adotando características de um pai que ela admira muito. Aquela brincadeira de vestir as roupas, de simular trabalho, simular o dia a dia do pai. O filme, tal pai, tal filho. Interessante. Introjeção, incorporação inconsciente das características de uma outra pessoa dentro de si mesmo. Introjeção de características. Vejam lá o exemplo, uma pessoa que internaliza as crenças religiosas de seus pais sem questioná-las. A peça que pode ilustrar isso, A Morte de um Caixeiro Viajante, de Arthur Miller, que explora expectativas sociais que são introjetadas pelos personagens. A anulação, esforço para desfazer ou compensar pensamentos que são sentidos como inaceitáveis. Uma pessoa supersticiosa que realiza um ritual para anular um pensamento ruim. Já vi alguém entrando numa sala e dizendo, essa sala está carregada, vamos fazer um ritual. O filme Melancolia, de Lars von Trier, explora temas de anulação e negação. Vocês vejam que cada obra trabalha um aspecto de um dos mecanismos interessantes. Ascetismo, prática rigorosa de autocontrole, distanciamento de prazeres,
por motivos religiosos e espirituais. Já trabalhamos isso aqui com vocês, quando falamos de castidade e sublimação. Uma pessoa que escolhe viver uma vida de pobreza e simplicidade para buscar uma iluminação espiritual. Aqui nós temos o filme Into the Wild, baseado na verdadeira história de Christopher McCandless. Vale a pena mergulho, vale. Outro conceito, isolamento, separação de pensamentos, memórias, levando a uma abordagem emocionalmente distante, uma pessoa que fala sobre um evento traumático como se fosse desinteressante. Aquelas pessoas que costumam falar de si na terceira pessoa. Interessante observar esse fenômeno. Produção cultural, a série TV Dexter. Bem, aqui vocês vejam, nós falamos dos 15 ou 16 encontros. Trata-se das aulas que serão dadas dessa proposta feita no início aqui. Então, esse material nos contextualiza no módulo 5º, mecanismos de defesa. Perfeito? Então eu passo agora simplesmente a apresentar o material nesse 5º módulo, diferentemente da sequência que eu dei do 1º ao 4º, eu trarei menos explicações, mais orientações para o uso dos instrumentais de trabalho. Então vamos entrar nessa nova dinâmica para benefício de vocês. As explicações estão cada vez mais claras nos textos, nos instrumentos didático-pedagógicos. Podem ficar tranquilos. E vou aumentar, nesse 5º módulo, vou diminuir o volume das informações, para que a gente não leve o grupo a um suicídio pedagógico. Então, eu vinha trabalhando numa dinâmica de em cada aula, ou em cada peça, em cada instrumento pedagógico, trabalhava na base de 10 exercícios. A partir agora do 5º módulo, passarei a trabalhar sempre com 5 itens, para facilitar a vida de vocês. Então, farei um exercício para manter sempre uma proposta com 5 itens, não mais com 10 itens. Provavelmente no 6º módulo, eu passe a trabalhar com 3 itens, não 5 itens. Então começamos com 10, nesse módulo trabalho com 5, e no 6º módulo vou trabalhar com 3. Sempre 3 questões, 3 propostas, 3 exemplos, 3 casos, 3 abordagens diferenciadas. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Neste bloco, apresento ao nosso grupo. Vocês vejam, visão geral das aulas ainda. 2, ainda a respeito dos mecanismos. O que eu faço aqui? Aqui eu faço uma abordagem de cada tema com 3 variáveis. A primeira, uma definição. A segunda, um mecanismo de funcionamento, implicação clínica, desculpe, aqui nós estamos ainda a trabalhar com 5, implicações clínicas, críticas e debates, repressão na cultura popular. Então, todos os itens seguem mais ou menos essas 5 variáveis. Vamos fazer a leitura do primeiro e do último para que a gente possa compreender o material. Por exemplo, com relação à repressão, definição. É um conceito central na psicanálise, trabalha a questão do processo inconsciente, pensamentos, desejos, memórias, que são mantidos fora da consciência. Aí vem o lugar de Freud, como esse mecanismo funciona, como o mecanismo de repressão funciona. Na clínica, como isso tem uma repercussão para entender os sintomas. Situação crítica e debates contemporâneos a respeito da repressão,
Interessante observar. E a questão da incidência, da influência na literatura. Então, todos seguem esse modelo. Então, teremos negação, mesmo esquema. A negação é um mecanismo de defesa. O indivíduo recusa reconhecer uma realidade dolorosa. Já comentamos, não vou comentar os conceitos de cada um deles, apenas a estrutura. Então, negação, definição, funcionamento, a relevância clínica, críticas e a questão da arte. Todos seguem o mesmo esquema. Projeção, definição, como funciona, implicações clínicas, críticas e influência cultural. Racionalização, mesmo esquema. Deslocamento, mesmo esquema. Formação reativa, mesmo esquema. Regulação alexitímica, mesmo esquema. Sublimação, mesmo esquema. Fantasias, ok. Formação do ego, ok. Identificação, ok. Introjeção, ok. Tem anulação, ascetismo e, finalmente, isolamento. Perfeito? É um texto didático, trabalhando nessa estrutura. As estruturas costumam ser repetir, porque trata-se de uma metodologia. Então, a cada tema que você aborda, você vai perceber que a estrutura é a mesma, mas o conteúdo é um conteúdo diferenciado. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco, não poderíamos deixar de apresentar o nosso mapa mental, introdução aos mecanismos. Vejam só as colunas mestras, conceito, o papel dos mecanismos na teoria psicanalítica, os mecanismos de defesa, alguns exemplos, desdobramento dos conceitos com outros teóricos, uma avaliação e uma prática clínica, perspectiva atual, críticas e controvérsias que sempre se apresentam, o lugar da educação e conclusão. Só observar aqui para que a gente possa ter uma ideia. Em falando de conceito, ter uma ideia dos fundamentos, sempre, em falando de mecanismo, é sempre esse conflito entre id, ego e superego, que nós já conhecemos bem. Características, entram a questão do inconsciente, a distorção da realidade para uma saúde mental e a autoprojeção psíquica. Com relação ao papel da teoria, ela existe para resolver conflitos, ajuda na estruturação do ego, diante das ameaças externas e internas, e ajuda no desenvolvimento emocional, o lugar dos mecanismos. Mecanismos que a gente já identificou: fantasia, identificação, anulação. Existe racionalização, projeção, deslocamento. Os mecanismos na visão de Klein, Hartmann, Kerberg. Vale a pena ter uma ideia como cada um deles enxerga essa questão. Depois nós temos uma avaliação, a questão da análise de transferência, de técnicas e projeção. Perfeito? E vamos na sequência. Então vamos para o próximo bloco. Nesse bloco eu fiz uma síntese dos mecanismos de defesa a partir do mapa mental, por isso que está escrito texto, mapa mental, bastante rápido, mas bem objetivo. Conceitos, fundamentos e características, papel da psicanálise, mecanismo com relação à fantasia, identificação e anulação. Eu peguei as colunas mestras do mapa e trouxe para o descritivo. Exemplo de racionalização, projeção e deslocamento. Desenvolvimento de mecanismos a partir de outros teóricos. Klein, Hartmann, Kerberg. Temos tratamento, questão da análise, transferência, perspectivas atuais, críticas, lugar da educação e conclusão. Então, aqui, nada mais é do que uma síntese do esquema do nosso mapa mental. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos o
artigo oficial que está no blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, onde se encontra de uma forma completa, inclusive com os vídeos, mas aqui apenas a parte da narrativa. Não vou fazer uma leitura dirigida, porque nesse módulo nós já estamos mudando um pouco a dinâmica. Você já conhece a estrutura dos artigos, eu estou sinalizando que ele está aqui. Quem tem o prazer e aprendeu a trabalhar com esse texto, ele estará em anexo. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos as questões básicas, sempre tirada do artigo oficial, do texto de trabalho oficial. Nossa visão de mecanismos de defesa, o papel dos mecanismos, alguns exemplos para melhor compreensão, como eles interferem nos relacionamentos, a presença dos mecanismos em relação aos traumas, os mecanismos na vida cotidiana, relação dessa influência entre psicanálise e a psicologia moderna, como os mecanismos contribuem para uma compreensão melhor da mente humana. Tá? E aqui a indicação de uma bibliografia, provavelmente é uma propaganda de um livro a respeito da introdução aos elementos da psicanálise. Perfeito? Então, conhecemos esse recurso, vamos para o próximo bloco. Esses recursos já são conhecidos, então, numa sequência de 3 recursos conhecidos, limites e benefícios da teoria de Freud. Como eu disse a vocês, não vou trabalhar mais com 10 itens, a intenção é trabalhar com 5, depois no próximo com 3. Então vejam lá, limites e benefícios. Limites é o determinismo freudiano, que é terrível. Um limite da teoria é o seu aspecto determinista. Freud frequentemente interpretava comportamentos e pensamentos como sendo rigidamente determinados por impulsos inconscientes e a experiência da infância. Então, essa vinculação, essa dependência limitou as experiências de Freud. Então, essa obsessão que tudo se explica a partir dos impulsos inconscientes da experiência da infância. No contexto atual, o determinismo foi motivo de crítica. Perfeito? Aqui temos, por exemplo, indivíduos que enfrentam traumas na infância não estão necessariamente fadados a ter problemas psicológicos na vida adulta, que é a teoria freudiana. Perfeito? Então, essa elasticidade, essa margem de manobra, essa distância crítica, ela é necessária para a nossa inteligência. Vamos pegar o último. Então, aqui estamos a falar de limites, falta de base empírica da experiência. Temos outro limite, aqui já 2 limites e benefícios. A teoria dos mecanismos forneceu uma base fundamental para desenvolver diversas formas de psicoterapia. Verdade. Mérito freudiano. Exemplo, um exemplo claro é o TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que, embora divergente em muitos aspectos da psicanálise, utiliza os conceitos de mecanismos de defesa para trabalhar seus pacientes e mudar padrões de comportamento. Verdade. Benefícios, insights sobre a condição humana, a importância do inconsciente e dos processos emocionais. O exemplo, luto, por exemplo, o mecanismo de defesa da negação é comumente observado. Verdade. Contribuição freudiana. Depois, outro benefício, a linguagem psicológica. Freud popularizou uma linguagem para discutir a saúde mental, que é parte de um discurso comum hoje em dia, usando termos como reprimido, está numa situação sempre de negação, está sempre numa situação de projeção. Por exemplo, no trabalho, como observar a projeção como um mecanismo de defesa. É verdade. Eu que trabalhei em cargos de gerência, de execução,
administrativos, o fenômeno projeção é muito forte. A gente não se dá conta quem está do nosso lado, a gente desconhece. Vamos, então, aqui nós temos essa peça falando de limites e benefícios. Evidentemente que apenas uma pequena amostra, vocês poderão desdobrar para outros mecanismos de defesa, tanto do ponto de vista de limites, quanto do ponto de vista de benefícios. Vamos para um outro bloco. Aqui nós estamos diante das teorias freudianas a respeito de mecanismos de defesa e presença dela nas produções culturais e artísticas. Evidentemente, sempre lembrando a vocês, não se impressione com o volume das informações. Evidentemente, não estamos numa educação tradicional onde você tem que passar por todas ou por tudo. Eu digo assim que a escolha é sempre existencialista. Você escolhe o tema, o conceito, o assunto, você escolhe a produção cultural, a produção artística, aquela que corresponde ao teu momento existencial que você está vivendo. Cada um, do ponto de vista emocional, cada um do ponto de vista psicológico, vive um momento diferenciado do parceiro. É um momento singular de existência. Meu momento pode ser um momento de muita luta, o meu momento pode ser um momento de muitas conquistas, o meu momento pode ser um momento ainda de divisão de águas, o meu momento ainda pode ser um momento ainda de distanciamento do ideal projetado, mas estou em direção, estou a caminho. Portanto, escolha temas, escolha produções culturais que diz relação, que dê sentido ao seu momento existencial. Por isso que quando nós apresentamos as peças, nós apresentamos a natureza delas, o espírito que cada uma delas carrega, qual é a inspiração, qual é o conteúdo que movimenta o enredo, para que você não perca tempo. Então, temos aqui produções culturais na perspectiva dos mecanismos. Aqui nós temos, quantas eu tenho aqui? Não, temos 5, mas de repente nenhuma delas diz relação ao seu momento existencial. Haverá um momento que vai aparecer uma interessante. Então, com relação a essas aqui, O Lutador Cinema, de Aronofsky, já foi apresentado a vocês. Darren Aronofsky, já foi apresentado a vocês, onde se apresenta um mecanismo de defesa da negação. O lutador, que é um profissional envelhecido, ignora as limitações da idade, nega sua situação física, emocional, em detrimento de sua própria segurança e relacionamentos. Interessante. Uma outra, aqui é um filme, aqui é a literatura, já comentamos o processo de Franz Kafka com vocês, a repressão e isolamento. Uma outra, uma arte visual agora, a persistência da memória em Salvador Dalí, já comentamos com vocês. Música, Tears in Heaven, que é isso, Lágrimas no Paraíso, de Eric Clapton. Tá. Utiliza sublimação para lidar com dor e perda do próprio filho. Interessante, música. Teatro, Hamlet, de William Shakespeare, vocês já conhecem, perfeito? Aqui nós temos, então, a presença dos mecanismos nas produções culturais. E aqui nós temos, na segunda parte, uma proposta de exercícios para aprofundamento. E aqui, diferentemente do módulo anterior, coloquei a proposta em 3 níveis, no básico, no intermediário e no avançado. Então, veja o seguinte, uma proposta no nível básico. Assista ao filme O Lutador, discuta ou reflita como o personagem principal
utiliza a negação para lidar com a realidade. Reflita, pense sobre como esse mecanismo de defesa afeta a sua vida pessoal e profissional. É um exercício muito interessante. Entenda o tempo e o teu momento existencial histórico correspondendo a esse momento psicológico histórico, dê uma mergulhada. Essa aqui é uma proposta básica. Uma proposta intermediária, estudo de O Processo. Aí já é a literatura. Leia a obra de Franz Kafka, faça uma análise detalhada do personagem Joseph, focando em como ele demonstra repressão e isolamento. Depois, relacione esses conceitos com as ideias de Freud sobre o inconsciente. Veja o seguinte, gente, se vocês têm pouco tempo, faça o mínimo necessário, o básico. Se você tem um tempo de estudo a mais que lhe possibilita a leitura, aceite a segunda provocação. De repente, existe uma terceira provocação numa fase avançada, a persistência da memória, que nós vamos para a pintura. Estude a pintura, Persistência da Memória, de Salvador Dalí, e descubra como Dalí pode ter usado o surrealismo, que é um estilo de pintura. Em uma das aulas eu dei uma radiografia da natureza do surrealismo para vocês. Como Dalí pode ter usado o surrealismo para expressar mecanismos de defesa do inconsciente. Considere o contexto histórico e pessoal de Dalí ao fazer a sua análise. Persistência da memória, muito interessante. Está aí, 3 provocações em 3 níveis. Como eu disse para vocês, a dica, seja em relação às propostas feitas, considere primeiro o seu tempo. Nada de suicídio pedagógico. Faça aquilo que está dentro dos seus limites. Em não fazendo as atividades, não crie mecanismos de defesa que abaixa a sua autoestima. Muito pelo contrário. Aguarde uma oportunidade que vai aparecer a sua vez de mergulhar nessas águas. Perfeito? Vamos ao próximo bloco. Chegamos finalmente nos exercícios, que eu manterei esse esquema, que é um esquema clássico que eu tenho utilizado, provavelmente até o final do curso, sempre identificar as 3 passagens: limites, possibilidades ou limites e benefícios, influência das teorias nas produções culturais e artísticas e, finalmente, exercícios, a partir de exemplos, para que a gente possa experimentar a cultura da autoanálise. Lembrando, estamos diante de um grupo enorme de estudantes, diversas linhas, diversas histórias, diversas escolaridades e graduações, diversos interesses. Cada um se aproprie do conteúdo necessário aos seus propósitos. Chamo sempre a atenção porque existe parcela desse grupo que busca profissionalização. Esse grupo que busca profissionalização, trata-se de um grupo de escola, é uma turma que vai exigir mais dela mesma, no sentido de ir a fundo nas questões que são apresentadas, natural. Se é uma oportunidade de qualificação, não se pode fazer uma qualificação à meia boca. Então, quem se encontra aqui por um interesse profissional, honestamente, dentro dos próprios propósitos, qualifique-se e leve essa vara ao máximo em termos de altura. É aqui sempre a lembrança. Nós estamos no primeiro semestre do curso, importante fazer-se acompanhar de análise pessoal. Procure
na sua região, no seu estado, no lugar onde você mora, referências, descubra psicanalistas que moram no seu entorno ou trabalhe isso online, descubra alguém que você possa tanto bancar o curso quanto bancar uma análise, se você busca a profissionalização para experimentar o método nos seus limites. Diria para vocês, 70% provavelmente da minha expertise, ela é dada pela análise pessoal. Estou dando uma estimativa de positividade. Uns 70% da minha expertise eu devo à minha análise, autoanálise. Importante a teoria, importante a prática clínica com supervisão. Mas no momento nós estamos num pico do conhecimento teórico que já permite experimentar a metodologia em uma análise pessoal, de modo especial para aqueles vocacionados à profissão de psicanalistas. Atentem-se. No segundo semestre, vou trabalhar mais a questão da prática clínica. Mas análise pessoal e autoanálise pode ser feita concomitantemente, ao mesmo tempo da busca teórica. Localizem-se, identifiquem psicanalistas e façam análise pessoal. Um segredo. Aquela expressão, o pulo do gato na psicanálise, a terapia pessoal. Perfeito? Vamos em frente? Então temos aqui a sequência dos exercícios. Como sempre fazemos, ilustramos o primeiro e o último para que a gente tenha uma ideia da natureza e do nível da provocação. Estamos a falar de mecanismos de defesa, então escolhemos alguns mecanismos aleatórios, são diversos, como se trata de trabalhar 5 exercícios, então de 15 ou 16 mecanismos que nós pegamos, escolhemos 5 aleatórios. Vamos lá. Exercício sobre negação. Identifique uma situação na qual você ou alguém que você conhece pode ter usado o mecanismo de negação para lidar com uma realidade difícil. Tente lembrar. Eu me lembro de várias possibilidades. A negação é muito comum, gente. Em vários ambientes, em várias situações, em vários contextos. Exemplo, uma pessoa que recebe um diagnóstico de doença grave insiste em dizer que os médicos estão errados e recusa o tratamento. Alguém que perdeu o emprego, mas age como se ainda estivesse trabalhando, evitando falar sobre o assunto. Negação. Racionalização. Pense em um exemplo onde você ou outra pessoa justifica o comportamento irracional com uma explicação lógica. Exemplo, uma pessoa que chega atrasada a um compromisso e culpa o trânsito, mesmo tendo saído de casa sabidamente tarde. Um caso aqui de racionalização. Quantos que não matam o pai, a mãe, o tio, a avó para justificar atrasos, saídas, ausências? Um estudante que justifica notas baixas, dizendo que nos exames não mede a verdadeira inteligência. Racionalização. Ok? Vamos para frente? Vamos pegar o último. Regressão. Observe situações em que, sob estresse, você ou alguém conhece alguém que adotou comportamentos típicos de uma fase mais jovem da vida. Exemplo, vamos ver. Um adulto que, ao se sentir rejeitado ou criticado, começa a ter birras ou agir de maneira infantil. Existe, já me dei conta. Também tive uma experiência em abrigo de
em casa de repouso, e é muito comum acontecer esses desencontros. Faz parte da natureza do ser humano. Outro exemplo, aqui até a experiência de minha mãe, quando estava chegando a 90 anos, chegou aos 90 anos, e no final da vida tinha momentos onde o seu comportamento era um comportamento infantilizado, no sentido de birra. Outro exemplo, quando confrontado com situações estressantes, o indivíduo começa a morder as unhas ou chupar o dedo. Comportamentos comuns na infância. Eu tenho muitos exemplos. Perfeito? Então vocês vejam, com relação aos exercícios, de 10 nós passamos para 5. Evidentemente que vou tentar manter essa disciplina da hora em diante. Ao longo das aulas do 5º módulo, tentarei me colocar sempre dentro de 5 frentes. Olha o lapsus mente. Vamos com isso aqui, vamos para o próximo bloco. Bem, nesse instrumento didático-pedagógico, apenas para aguçar a nossa sensibilidade. Trata-se de uma inovação, mas ela não pode ser ameaçadora. Então vocês vejam, aqui eu tenho a proposta de se ter uma visão geral a partir de uma sequência didática para o módulo 5, 5º módulo. Então, propostas provocativas no nível básico, no nível intermediário e no nível avançado. Porque a essa altura, quem já está comigo, daquele grupo enorme que começou no início, evidente que cada um vai fazendo dentro do seu ritmo, é como se fosse uma maratona. Você solta o pelotão, aquela multidão que vai correndo, no médio tempo, os grupos começam a se formar, né? E começam a se espalhar, dispersar. Grupos que estão correndo em momentos diferentes. Então aqui acontece a mesma coisa. Existe uma turma que desde o início me acompanha. Provavelmente, acredito que esteja a fazer a proposta dentro dos propósitos do ensino-aprendizagem levado a vocês. Então esse batalhão de frente, olhe esse instrumento, experimente. O que faço? Começarei a fazer uma provocação. Então, no nível básico, dentro do tema mecanismo de defesa, eu apresento para vocês um caso clássico e um documentário. Caso da Ana O. Joseph Breuer e Freud. É um caso clássico. Você procurar na literatura da psicanálise, você vai encontrar o caso de Ana. Então, qual é a proposta? A proposta é que você identifique o caso clássico na literatura e faça uma leitura. Ou o caso clássico, ou opte por um, ou opte por outro. Um documentário, Freud, Além da Alma, 1962, dirigido por John Huston. Escolha um dos dois. Eu quero leitura, não, eu quero documentário. Para um repertório. Para construir um arcabouço em psicanálise. Isso aqui é uma proposta de nível básico. Né? Uma leitura ou um documentário. Sempre que puder, farei. Dentro do conjunto do tema maior que nós estamos a trabalhar, mecanismos de defesa. Uma proposta no nível intermediário, aqui já seria uma obra. O ego e os mecanismos de defesa de Anna Freud. Aqui já seria uma obra. Lá em cima, um caso, aqui uma obra, um texto. Anna Freud, em O Ego e os Mecanismos de Defesa, expande e aprofunda as teorias do pai sobre os mecanismos. A obra é uma exploração em detalhes de como o ego se defende contra ansiedades e conflitos internos, proporcionando uma visão clara e estruturada dos processos psicológicos.
Aqui já é uma proposta intermediária. Então, se existem pessoas ou grupos que já... Não, João, isso daqui é uma comum, já temos domínio, papapá, passa para o segundo nível. Vamos para a leitura e confirmar se essa pequena apresentação da obra corresponde ao conteúdo do livro. Fica ao interesse de vocês e ao tempo de vocês. Mas vale a pena, vale a pena. O livro tem uma didática boa, trabalha com exemplos. E na conclusão, é um trabalho fundamental para entender a psicanálise moderna. Agora, no nível avançado, eu até exagerei, apresentei 5 artigos das revistas eletrônicas. Cielo, todas, vamos observar, sim. Psicanálise clínica. Tá. Mas vocês poderão, conforme o tema, abrir as revistas, chama o termo no Google e você tem acesso ao texto. Tendo acesso ao texto, você veja qual é o nível de enfrentamento em termos de facilidade e complexidade. Se você entender que é complexo, deixe de lado. Nós estamos falando do nível avançado, mas dentro do avançado existem textos, artigos de nível básico, existem textos de nível básico dentro do avançado. Texto que você pode ler com tranquilidade. Se você passar por um complexo, passou por outro complexo, provavelmente você pode encontrar um que tenha uma leitura mais próxima de você. Se você passar por todos e se dar conta da complexidade, niente te turbe, nada te perturbe. Fique tranquilo, não está na hora ainda. Temos tempo para caminhar, para aprofundar mais. Nunca se intimide, nunca se deixe vencer. Acredite em você, nós podemos. O que nós procuramos, os nossos propósitos nos alimentam. Perfeito? Então, isso aqui é uma inovação, tentarei fazer uso disso nas aulas a título de provocação. Necessariamente, esse instrumental, nenhuma dessas ações tem o sentido da obrigação. Ela tem o sentido da curiosidade. Se você se dá conta que você caminha no nível básico, está feliz com o nível básico, continue no nível básico. Você pode se dar conta que, não, João, teu curso é um curso só básico. Na verdade, o curso não é só básico. O curso tem provocações básicas, intermediárias e avançadas. Conforme a tua formação, a tua história, as tuas graduações, você vai se deixando desafiar. Porque sempre farei, do ponto de vista didático-pedagógico, ofertas para você se experimentar na sua progressão. Perfeito? Vamos ao último bloco. Pessoal, então, com isso nós chegamos ao fim da nossa primeira aula do módulo 5º, Mecanismos de Defesa. Mudei um pouco a nossa metodologia. Ao longo da semana, eu vou melhorando os instrumentais. A minha intenção é de simplificar cada vez mais, simplificar, mas não perder o nível, o conteúdo. Então, continue incentivando a nossa caminhada, continue se desafiando. Eu acredito que esse módulo é um módulo, diria assim, talvez mais fácil que o anterior. No anterior nós trabalhamos sexualidade, que é mais complexa. Acredito que os mecanismos, eles são mais simples e ajudam na compreensão. A gente consegue identificá-los com uma facilidade. Por isso estou diminuindo o volume das questões, mas não perdendo o nível das provocações. Eu entendo que eu farei esse trabalho até o final do nosso curso, porque é importante. Quando você fala assim, e as provas, e as provas, e as provas? As provas nós faremos
em períodos combinados, mas eu acredito que a gente se dá conta da nossa progressão, uma espécie de autoavaliação, na medida em que a gente vai se dando conta dos exercícios que se apresentam em níveis de aprendizagem ou das peças de leituras em nível de aprendizagem, a gente vai se dando conta na medida que a gente vai trabalhando esses patamares. Perfeito? Então, paramos por aqui. Bem-vindos ao 5º módulo e vamos à luta, sem jamais perder a esperança.